Palmeiras fez uma coisa hoje que ele não conseguiu fazer nenhuma vez no ano de 2024. Eu vou explicar pra você o que é. Rapaziada, pós-jogo aí na área, deixa seu like, se inscreve, dá uma moral e se inscreve no canal. Tem muitas pessoas que assistem aqui e acabam não se inscrevendo, então dá essa moral pra mídia alternativa, não custa nada pra você não paga nada e você ajuda aí um colega parmeirista aí. Demorou? Olha só, o Palmeiras fez hoje algo que ele não fez nenhuma vez em 2024. Nenhuma vez. Que foi ganhar um jogo grande. Aí você pode falar pra mim, mas o Palmeiras em 2024 ganhou o Paulista. Mas assim, se a gente puxar na memória, a gente jogou a fase de mata-mata contra o São Bernardo, Guarani e Santos, né? Santos foi um jogo grande. Não, né? Santos estava na segunda divisão e tal. Então assim, fomos campeões, mas não fizemos nenhum jogo grande. Ganhamos nenhum jogo grande, um jogo de impacto. O ano de 2024 a gente perdeu pra Flamengo, perdeu pra Inter, perdeu pra Botafogo, perdeu pra Fortaleza, perdeu pra todo mundo. Do G5 a gente não ganhou de ninguém, né? A gente pode se lembrar disso. Do G5 o Palmeiras não ganhou de nenhum time. Então assim, eu acho que o que o Palmeiras fez hoje foi ganhar um jogo grande, um jogo de disputa de título. Porque eu acredito que o Inter vai acabar no G5. Eu acho que o Inter vai acabar o campeonato entre os 5 primeiros colocados. É um bom time, é um time bem treinado. Então eu acho que é um time que vai disputar o título aí, que vai ficar ali nas primeiras posições. E o Palmeiras não conseguia ganhar nenhum jogo desses times ano passado. Não conseguiu ganhar nenhum. E hoje a gente ganhou um jogo desse. A gente pode chegar no fim do campeonato, se formos campeões, a gente vai falar, aquele jogo contra o Inter na quarta rodada lá, foi um jogo de título. Foi um jogo que a gente ganhou um jogo grande, fora de casa, contra um time cascudo. E assim, para vocês terem a dimensão dessa vitória, o Palmeiras acho que jogou 20 e poucas, 25, 26 vezes, eu não sei o número exato, no Beira-Rio, e ganhou só 5. Algo nesse tipo, 40 e poucas vezes, eu não sei exatamente os números, eu vou tentar pôr aqui pra vocês. E ganhou apenas 5. Essa foi uma vitória gigante. E o Inter, pior do que o nosso retrospecto lá, um retrospecto tenebroso. O Inter é o único time do Brasileiro que o Palmeiras não leva vantagem, pra você ter uma ideia. Todos os outros times do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras leva vantagem em vitória. Acho que só contra o São Paulo que tá empatado, contra o Cruzeiro, acho que passamos por um jogo, se não me engano. O Inter é o único time que a gente leva desvantagem. Então sempre foi uma pedra no sapato, sempre foi difícil ganhar no Beira-Rio, e o Inter estava invicto na temporada, não é que eles estavam invicto dentro de casa, eles não tinham perdido nenhum jogo no ano ainda. Olha o tamanho da vitória do Palmeiras hoje. Bom, tô exaltando a vitória. Sim. Mas mesmo se tivesse empatado, perdido não, né? Porque se perde também, ficar elogiando na derrota, a gente pode extrair coisas boas de uma derrota, falar que isso foi bom, Mas mesmo se tivesse empatado, eu teria elogiado mais o time hoje do que na vitória contra o Sport. Né? Porque contra o Sport a gente fez um jogo muito ruim, apesar de termos ganho. Se a gente tivesse empatado hoje, vamos supor que aquela bola lá no finalzinho do jogo, o Everton não tivesse defendido. Eu iria tecer mais elogios do que naquele jogo. Porque o Palmeiras fez um bom jogo. Não teve chutão. Cara, isso daí pra mim é um alento. Não ver o time chutando a bola toda hora. Exceto o Everton, que abusa dos chutões, que assim, eu não sei o que acontece, ele sempre devolve a bola pro adversário. Ele vem, né, a bola vem pra ele, ele faz a defesa, ou recuam pra ele. E aí ele espera os jogadores do Palmeiras, os laterais, baixarem as linhas, se posicionar pra tocar, e ele chuta pra frente e devolve a bola pro adversário. Todas as vezes, eu não sei porquê. E o Palmeiras nunca ganha essa segunda bola, porque o time do Palmeiras é um time baixo. Principalmente no meio ali pra frente, ali tem Estevão, tem o Aníbal não era tão grande, Facundo, Vitor Roque. Então assim, a gente vai perder todas as segundas bolas. Mas, tirando o Everton, o time botou a bola no chão, jogou bem. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. Foi um primeiro tempo que, assim, o Palmeiras teve controle da partida, o Inter quase não ameaçou, quase não atacou. A gente conseguiu controlar o jogo. E aqui eu quero fazer um elogio, mais uma vez, ao Felipe Anderson. Cara, ele ditou o ritmo do primeiro tempo. Ele junto com o Richard Rios. É uma coisa sutil, parece sutil. Às vezes até imperceptível. Mas se você olhar a forma que o Palmeiras jogou, ela foi de acordo com o ritmo que o Felipe Anderson botava no jogo. Se ele acelerava, o Palmeiras acelerava. Se ele diminuía, o Palmeiras diminuía. Ele estava ditando o jogo junto com o Richard Rios, os dois. A partida.
Eu achei muito interessante isso, ele pegava a bola, girava, dava toque, passava para trás, ou às vezes acelerava um pouco mais, ia para frente para tentar ter um ataque mais incisivo, deu bons passes, controlou o jogo, segurou a bola quando tinha que segurar, cavou a falta quando tinha que cavar, roubou a bola quando tinha que roubar. E aí, cara, assim, uma mudança sutil fez um jogador que era quase descartável para a parte da torcida se virar um jogador hoje quase que imprescindível para o esquema do time. Pra você ver, né? Uma mudança sutil. Assim, eu nunca vou comemorar a lesão do jogador, mas a luxação no ombro do Veiga pode ter salvado a temporada do Palmeiras. Porque essa mudança de posição do Felipe Anderson foi fundamental, vai ser fundamental para o sucesso do Palmeiras na temporada. Ele se encaixou muito bem ali naquela ponta direita, se encaixou muito bem, ele centraliza às vezes afunda para a ponta e assim, muito inteligente, um jogador muito inteligente com a bola no pé, muito inteligente, o QI acima dos demais. E aí, cara, espero sinceramente que quando o Veiga voltar, o Abel não me enfie o Felipe Anderson na esquerda, porque se o Abel fizer isso, eu largo de vez, vou ser bem sério pra vocês. A mudança, ela é clara e evidente. A mudança que aconteceu no time do Palmeiras com a troca de lado do Felipe Anderson é uma mudança, assim, claríssima. Qualquer leigo do futebol consegue perceber isso. Qualquer leigo do futebol consegue perceber que se voltar o Felipe Anderson para a esquerda, pode ser um grande erro, pode prejudicar o time. Se porventura o Veiga voltar e o Abel fizer isso, eu largo de mão. Aí eu já começo a largar de mão do Abel, largar de mão da temporada, porque aí pra mim vai ser birra, vai ser só vontade de prejudicar o time, ele vai estar querendo colocar as convicções dele acima do Palmeiras, prefere perder do que ganhar de outra forma, e aí pra mim pode arrumar a malinha embora, porque eu quero o cara que pense no Palmeiras. Agora, se o Veiga voltar e o Abel manter o Felipe Anderson ali e falar pro Veiga, ó, agora você vai esperar. A gente encontrou um jogador ali na posição que tá fazendo o time girar a bola, fazendo o time jogar a bola. Então você vai ter que esperar um pouco. Aí beleza, tá ótimo. Vamos até o fim do ano assim e tenta encaixar o Vegas numa eventual oportunidade, ou no lugar do Estevão quando ele sair, ou no segundo tempo. Mas hoje não dá pra mexer nos jogadores. E aí, cai numa questão que eu tinha falado. Falei na rede vizinha e falei no outro vídeo. Eu não me importo muito no esquema. Não me ligo muito no esquema. Até porque esquema tático numérico que eu digo ali, naquela tática, no tática do 4-3-3, 4-3-2-1, no 3-4-3, 3-5-2. Isso daí é uma mera formalidade. Porque os jogadores... Mera formalidade assim, né? É importante, mas assim, ao longo do jogo, os jogadores eles se adaptam, eles vão encaixando. Então o lateral... tá jogando no 4-4-2, por exemplo. O lateral tá subindo toda hora. O lateral tá vendo que o time adversário tá afundado lá. Ele vai e começa a subir toda hora. Aí ele percebe que o time tá jogando nas costas dele. Ele vai, desce, baixa um pouco mais a linha. E aí fica numa posição um pouquinho mais... E aí, assim, vai mudando o esquema durante o jogo. O que eu acho que o Abel não pode fazer é mudar os jogadores da posição deles. Aí ele pode jogar em qualquer esquema tático, desde que ele coloque os jogadores nas suas respectivas posições. Felipe Anderson na ponta direita, Facundo na ponta esquerda, ou mais centralizado, mais pro meio. Facundo, assim, eu acho que ele ainda ali é subutilizado, mas... Enfim, é o que tem pra hoje, né? Eu acho que o Facundo ele é subutilizado ali, ali não é a posição dele, mas tudo bem. O Estevão mais centralizado, apesar que eu tenho algumas críticas a fazer, o Estevão eu vou fazer agora, daqui a pouco. Maurício na posição do Estevão, ou um pouquinho mais meio atacante, o Veiga meio atacante, Paulinho e o Vitor Roque na frente, não colocar o Paulinho na ponta, não colocar o Vitor Roque na ponta, e assim encaixar o time. Se o Abel não mexer nos jogadores, não mexer na posição dos jogadores, pode mexer no esquema, mas não mexer nas posições dos jogadores, eu acho que tem tudo para ter um sucesso nessa temporada. Vamos lá. Eu elogiei o Felipe Anderson, agora eu quero criticar o Estevão. Cara, o Estevão, ele é um jogador muito habilidoso, muito acima da média. Ele é espetacularmente habilidoso. Assim, ele com a bola no pé, hoje no Brasil não tem ninguém que tenha a habilidade dele. Porém, ele é muito individualista. Eu não sei se isso é um vício dele, porque assim, ele tava jogando na pontinha ali ao longo do último ano. E até nesse começo de temporada. Por ser um ponta, o ponta geralmente segura mais a bola, ele vai mais pra dentro. Ele afunda mais o jogo, ele dá menos passe e cruza mais a bola. Então, assim, pode ser que ele esteja com esse vício por ter jogado muito tempo na ponta. Mas no meio campo ele não pode fazer isso. Porque se o cara perde a bola na ponta, pro time adversário construir uma jogada é um pouco mais difícil. Sempre às vezes tem uma cobertura e tudo mais. No meio, se ele perde essa bola no meio, o time às vezes está desguarnecido. E aí é muito mais perigoso. Ele tem que soltar mais a bola, ele precisa ser mais participativo, precisa ser mais jogar mais em conjunto. Várias bolas ali, o Vitor Roque afundou, ele poderia ter pifado, o Vitor Roque saiu na cara do gol.
Às vezes quando ele dá o passe, ou ele dá na fogueira porque ele demora demais, ou ele dá o cara já tá impedido. Isso quando ele não força um chute. Então assim, ele é muito inteligente, sabe girar a bola, sabe segurar a bola, sabe proteger, sabe se livrar da marcação, mas se aprender a tocar, se aprender a se desfazer da bola, 1, 2 dribles, se desfaz da bola, ele vai se dar muito melhor. Eu acho que ele anda muito individualista e isso está prejudicando o funcionamento também do time, prejudicou o funcionamento do time, porque tem várias jogadas que morreu no pé dele. Por exemplo, o Maurício na posição dele, o Palmeiras talvez teria rendido até mais, né? Porque o Maurício tem esse senso mais de passe, de coletivo e tudo mais. Mas eu espero que o Estevão entenda isso, ele comece a se adaptar mais nesse estilo de jogo, porque ele rende bem ali. E o time tá jogando bem assim. Vamos lá. Primeiro tempo foi bem, muito acima da média. E o segundo tempo eu acho que o Palmeiras baixou um pouco, sobretudo pelas mudanças do Abel. O Abel mexeu mal, eu acho que o Abel mexeu mal, eu acho que o Abel poderia ter feito outras mudanças, eu faria diferente nas substituições, não tiraria o Paulinho, não tiraria o Vitor Roque e não tiraria o Felipe Anderson. O Felipe Anderson estava ditando o ritmo do jogo, estava segurando a bola, estava cadenciando o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras estava controlando o jogo com o Felipe Anderson junto com o Richard Rios. A partir do momento que ele tira o Felipe Anderson, o Palmeiras perde essa bola no meio. O Palmeiras povoou o meio campo ali com Alan, com o próprio Facundo. Ficou todo mundo ali no meio, né? Ficou com bastante jogadores de meio campo. Estevão, Maurício, Alan, Richard Rios, Aníbal, depois o Emiliano Martins. E mesmo assim perdia o meio campo. Porque o jogador que estava cadenciando o jogo junto com o Richard Rios, trabalhando essa bola, era o Felipe Anderson. E perdeu esse jogador. Então acho que o Abel ele acabou chamando o time do Internacional. A gente baixou muito as linhas, sofremos, flertamos com o empate. Eu acho que ele arriscou muito, flertou com o empate. E aí deu dó do Paulinho, porque o Paulinho ficou ali isolado na frente, não recebeu uma bola em condições para poder... Recebeu uma, né, que ele tentou tentar o goleiro, mas estava impedido. Mas fora isso, assim, só pedrada, ele não conseguiu receber nenhuma bola limpa. Eu acho que ainda ele poderia ter mexido melhor, deixado o Vitor Roque, que estava brigando bastante na frente, estava abrindo bastante espaço, estava incomodando muito o adversário, e o Felipe Anderson. Aí tiraria o Veiga, tiraria o Estevão, poderia tirar o Facundo, e aí eu acho que seria menos pior, né? Poderia dar errado? Poderia, mas acho que seria menos pior. Outro elogio que eu quero fazer é ao Everton. O Everton, assim, salvou o Palmeiras. A gente poderia ter tomado um empate ali naquele último lance. Foi um lance só que ele teve de perigo, mas é assim que o goleiro tem que ser. Eu falei falei a respeito do Everton aqui uns vídeos atrás, falando que o goleiro precisa fazer milagre, que um goleiro de um time grande, um goleiro de esporte tem que fazer milagre, não adianta só fazer defesas difíceis, defesas protocolares, tem que fazer milagres. E esse foi um milagre. O Bernabé acho que saiu de frente, cara a cara no gol, ele pegou ali a bola, foi um bom elogio, vale a pena elogiar ele. E aqui, por último, o Giai. Pra mim foi o melhor jogador da partida. Gente, assim, o Giai, ele não é um jogador técnico, ele não é um jogador de bola no pé, assim, que vai afundar, cruzar na cabeça do atacante, vai fazer tabelas inteligentes, tipo o Marcos Rocha. Marcos Rocha, ele tá velho, gente, mas o Marcos Rocha no seu auge era um jogador super inteligente, entendeu? Sabia, o próprio Mike também, mas assim, jogador não era tão intenso, não era tão forte, não era tão incisivo, mas era muito inteligente, a bola no pé dele fluía, ele sabia cadenciar o jogo e tal. O Giai não é esse jogador, o Giai é um jogador mais de explosão. Parecido com o Piquerez. O Piquerez também não é esse jogador de bom passe e tal. Ele cruza bem, o Piquerez até cruza bem, mas assim, não é o Piquerez é um jogador mais de força, mais de impacto, de marcação, de derrubar o adversário, de partir na força, bem incisivo. Óbvio que o Piquerez tem um pouco mais de habilidade que o Giai, mas assim, o Giai ele é esse tipo de jogador. E foi muito bem no que se propôs a fazer. Fechou bem ali atrás. Não deixou o time do Inter se criar por aquele lado. A explosão dele foi muito grande, roubou várias bolas, brigou ali. Saiu também, tentou sair jogando, fazer algumas jogadas. Eu acho que o Giai hoje foi espetacular, foi o melhor jogador do time. Me surpreendeu. E aí o Abel tem que dar sequência para ele, né? Não adianta agora no próximo jogo voltar com o Bruno Fux ali e tal, improvisado, 3 zagueiros, pro Bruno Fux ficar subindo no lateral direito. Eu acho que não. Eu acho que o Abel poderia dar uma sequência pro Giai aí. Próximo jogo contra Fortaleza. Fortaleza é um time forte, Fortaleza é um time de força física e vai ser importante ter um lateral como o Giai ali contra o Fortaleza. Então eu acho que, assim, foi uma ótima partida. Pra mim foi o melhor jogador do time. Gostei do Palmeiras hoje, gostei. Principalmente, cruzamento. O Palmeiras deu 10 cruzamentos no jogo. Fez 10 cruzamentos. Eu acho que é um time inteligente, um time que joga bola.
ele dá em média ali 10, 12, até 15 cruzamentos por partida. Mais que isso, já começa a beirar o desespero, um time mal treinado, um time que não tem variação e que cruza qualquer bola que chega na linha de fundo e tudo mais. Então, pô, isso só os 10 cruzamentos que o Palmeiras fez hoje é um número que reflete a boa partida do Palmeiras. Não foi uma partida espetacular, gente. A gente estava jogando contra o Internacional fora de casa, um time que não tinha perdido ainda no campeonato. Não tinha perdido na temporada, não tinha perdido no ano inteiro, né? Então, assim, não adianta a gente achar que a gente vai chegar lá no Sul e vai amassar o Inter. Não vai, a gente nunca fez isso. O histórico diz que o Palmeiras sempre sofreu lá. Então, dadas as circunstâncias da partida, foi uma ótima partida do Palmeiras. Foi uma partida muito boa, controlou o jogo, sofreu pouco. No finalzinho do jogo sofreu, assim, sofreu um sufoco, porque o Abel achei que chamou o time do Inter, mas, assim, num contexto geral, achei que sofreu bem pouco. Boa partida mesmo. Eu vou dar as notas rapidinho, só para o vídeo não ficar muito grande. Eu preciso dar as notas para você, mas eu acho que as notas vão ficar altas hoje, porque eu achei que o jogo foi um bom jogo, né? Essa foi a minha opinião. Não sei qual vai ser a opinião de geral aí, a opinião dos outros youtubers, a opinião propriamente da mídia, mas eu tô bem satisfeito com o jogo. Eu tô bem satisfeito. O Everton, nota 8, salvou o time. Gomes, nota 6, foi bem, não foi nada espetacular. Mikael, nota 6 pra mim geralmente é uma nota ali, nota de corte é a nota 5, né? Nota 6 pra mim ali é geralmente foi bom. Mikael uma nota 6 também, né? Apesar de no começo do segundo tempo ele dormiu ali, o Inter saiu na cara do gol. O Giai pra mim, nota 9 hoje, nota 9, espetacular. No que se propôs a fazer, foi um ótimo jogador. Richard Rios, nota 8. Aníbal Moreno, nota 7. Piquerez, nota 7. Felipe Anderson, nota 8. Muito boa a partida do Felipe Anderson, muito boa. Estevão, vou dar nota 6, eu achei que ele ficou um pouco abaixo hoje, principalmente por ter segurado muita bola. Facundo Torres, nota 8, fez o gol tal, e ajudou, é o que se propôs a fazer. E Vitor Roque, uma nota 7, achei que ele foi muito bom. Para os reservas que entraram ali, não foram, o Bruno Fux não deu para, não fez muita coisa, jogou pouco tempo, mas ali uma nota 6. Paulinho também uma nota 6, também não teve muito o que fazer. O Maurício também uma nota 6. Emiliano Martins uma nota 6 e o Alan uma nota 6. Uma média de nota 6 aí para quem entrou. Manteve, infelizmente, quando eles entraram, o Palmeiras começou a ser mais atacado, mas conseguiram segurar o time, segurar o resultado. E é isso que importa. Agora, jogo difícil contra o Fortaleza no fim de semana, um adversário também que o Palmeiras costuma sofrer fora de casa. E espero que o Abel mantenha esse ritmo. Obviamente vai ser um jogo difícil de novo. Castelão é um estádio ruim, gramado ruim. Assim, vai ser difícil de novo. Mas é nesses jogos difíceis que o time prova que vai disputar o título, né? Vamos torcer. É isso, eu não sei se você concorda. Se você concorda, deixe seu like. Se você não concorda também, deixe seu like e deixe sua opinião me cornetando aí que a gente debate sobre o assunto. Valeu? Tamo junto. Um abraço.